Bom dia a todos. Está no horário regimental. Declaro aberta a presente sessão da segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 13 de fevereiro de 2025. Temos para apreciação na data de hoje três processos em retorno e dois processos na pauta ordinária. Em vista a presença de advogado, transfiro a coordenação ao conselheiro Cláudio Henrique para anunciar o item 1 da pauta. Obrigado, coordenador. Bom dia a todos e a quem nos acompanha pelo YouTube. Vamos anunciar o processo número 1 da pauta, que é o processo 40.11.90.27.12.842, recurso voluntário 355 de 2025, recorrente Sandic, relator desse processo, conselheiro Távulo Medeiros Damasceno, representando a Fazenda Pública, doutor Wilson Pereira da Silva, e representando o sujeito passivo, doutora Fernanda Baleeiro. Estando em condições, conselheiro Távora, por gentileza, profira o relatório. Senhor coordenador, ah, bom dia a todos. Eu gostaria de solicitar a vista dos autos, se possível, para o dia 7 de março. Doutora Fernanda, com relação à proposta de dia, Gostaria de questionar se eu posso fazer apenas um comentário antes da vista, da gente encerrar o julgamento, se possível. é alguma questão de ordem, doutora? É só um comentário. Seria uma questão de ordem, porque nós temos um processo similar, que o julgamento foi convertido em diligência. Eu gostaria de mencionar esse processo, inclusive, como a conselheira pediu vista, acho que seria interessante ela ter conhecimento desse outro processo, até para verificar a decisão de conversão em diligência. Muito obrigado, doutora. Doutor Wilson Pereira, bom dia. Com relação à proposta apresentada, de dia apresentada pela conselheira Valéria, alguma objeção? Primeiramente, né, muito bom dia, senhor coordenador, doutor Cláudio, o relator, né, Otávio, a doutora Valéria, doutora Adriane, doutor Henrique, doutora Fernanda, né, também doutor Paulo, na sala de espera, minha colega, doutora Gerluz, a secretária Chauane e a participante da sessão pelo YouTube. Sem objeções à data, só que é só a gente ficou, não curioso, né, mas a gente gostaria que a doutora passasse o nome do processo, pode ser pelo chat. Talvez se esse processo for similar, como ela colocou, talvez seja interessante até que haja um estudo em conjunto, no caso, né, ou talvez até julgamento em conjunto, não sei, mas pelo menos para a gente ver qual foi a, a, O o conjunto encaminhamento que que foi o dado, né? encaminhamento, isso que foi dado no outro processo, né, para de repente nesse pode ter o mesmo. Mas a gente concorda com a proposta. Obrigado. Obrigado, doutor Wilson. Doutora Fernanda, só tem o número do processo a qual a senhora fez alusão? Eu acabei de mandar aqui no chat o número do processo. Ele foi julgado pela quarta Câmara. Foi no finalzinho do ano passado e ele foi convertido em diligência, porque nesse processo nosso específico que a gente está julgando, ele já foi praticamente integralmente cancelado. Resta um valor de R$ 8.000 apenas de imposto, porque a empresa comprovou o pagamento da maior parte do débito. Mas com relação a esse montante remanescente, nós temos uma discussão que não é aplicável ao recolhimento do ICMS-ST, porque as mercadorias comercializadas pela Sandvik não são destinadas para uso automotivo, como prevê o convênio 41. E este caso que eu coloquei o número aqui no chat, ele é exatamente idêntico, a única diferença é o período. E lá a quarta Câmara determinou a conversão em diligência justamente para que o auditor fiscal verificasse se as mercadorias foram vendidas para empresas do setor automotivo ou não. Aí, é só isso mesmo que eu gostaria de colocar para análise de Vossas Obrigado, doutora Excelências. Fernanda. Doutor Távolo, com relação à data sugerida pela conselheira Valéria. Sem objeção. Pois bem, senhoras e senhores, anunciando o resultado do julgamento, o processo sai com pedido de vista para a conselheira Valéria para o dia 7 de março de 2025, sendo que a representante do sujeito passivo faz referência a um processo que saiu em diligência na quarta Câmara, o processo 40.11.90.27.12.923,
que pode ter semelhança com esse processo. Então, seria esse o resultado do julgamento. Agradeço a todos e retorno a coordenação ao conselheiro Paulo Henrique. Obrigado, conselheiro Cláudio. Bem, seguimos então com os processos da pauta ordinária. Agradeço a apresentadora Fernanda. Caso queira continuar com a gente, peço apenas que permaneça com o vídeo desligado e áudio desligado. Obrigado. Anuncio, então, o item 2 da pauta ordinária. Trata os processos de número 4011, 9023, 61799, recurso voluntário 356/2025, em que é recorrente Sol e Mar Alimentos Limitada, Solidários, Eva do Socorro Daniel, atuando como representante fazendário, Dr. Wilson, representante de passivo não se faz presente, relator deste processo, conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira, com condições de fazer relatório. Obrigado, senhor coordenador. Eu vou me abster de fazer o relatório, senhor coordenador, porque nos estudos realizados foi identificado pela conselheira Valéria, no entendimento dela, uma necessidade de colocar o processo em diligência. Então, acredito eu que ela possa apresentar, por gentileza, a proposta de resolução. Ok. Doutora Valéria, com a palavra. Sim, senhor coordenador. Então, eu gostaria sim de fazer um encaminhamento dos autos para o órgão de origem, para que a autoridade fiscal ela possa fazer esclarecimentos nos autos. Considerando que no auto de infração cobra-se do sujeito passivo o ICMS na importância de R$ 9.014,48 em razão da falta de estorno de crédito referente à aquisição de energia elétrica, serviços de transporte ou telecomunicação, proporcionalmente às saídas isentas ou não tributadas em relação ao total das saídas. Considerando que o presente processo ele foi originário de uma reautuação do processo 40.112.0354.5807, o qual foi julgado nulo por insegurança na determinação da infração, por unanimidade de votos pelo Conselho Superior, na data de 17 de julho de 2019. Considerando que consta da análise do processo anulado que, em diligência, naquele processo, a autoridade fiscal informou que o segundo medidor de consumo de energia elétrica, número 500.119.405, passou a ser utilizado somente a partir do mês de abril de 2009, posterior ao período fiscalizado. E, em manifestação à diligência, conforme consta do relatório daquele voto, a empresa autuada ela promoveu a juntada da manifestação de laudo técnico e de planilha, naqueles autos folhas 475 a 477, comprovando o funcionamento do consumo de energia elétrica nesse medidor, a partir da data de 13 de outubro de 2005. E bem como a empresa ela manifestou a sua concordância com o estorno de crédito no valor de R$ 281,06 e afirmou que seria relativamente às saídas de milho com o benefício fiscal da isenção. Considerando que a motivação do voto pela nulidade foi que fica evidente que no presente processo o autor do procedimento limitou-se a demonstrar a falta de estorno de crédito exigido pela legislação tributária de regência, mais precisamente o artigo 61, inciso 1 da Lei 11.651 de 91, deixando de demonstrar os períodos nos quais essa omissão resultou em falta de pagamento do ICMS ou em saldo credor indevido, eis que utilizou a ferramenta apropriada para essa finalidade. Vale dizer a auditoria básica do ICMS, situação que impede a apreciação do mérito do lançamento. Considerando que também no voto, o autor do voto destaca: cumpre salientar ainda que, da análise do livro de registro de apuração do ICMS juntado pelo autor do procedimento,
Extrai-se que em todos os períodos de apuração a empresa promoveu o estorno de crédito pelas entradas proporcionalmente às saídas isentas ou não tributadas, não tendo ficado claro se no referido estorno estava incluso o crédito de energia elétrica objeto do presente lançamento. Eis que, obviamente, os referidos estornos foram feitos com base no artigo 61, inciso 1, a linha A da Lei 11.651. Considerando que, em análise tanto ao auto anulado quanto o presente, observa-se que a infração é a mesma. Então, no processo anulado, cobra-se também o pagamento de ICMS, com a diferença de que naquele processo o valor autuado era 11 mil e pouco, e nesse processo o valor é 9.014. É, e a autoridade fiscal, ela procedeu, o que foi solicitado pela Câmara e também por parte da Fazenda Pública, que solicitou a reautuação, e incluiu o demonstrativo da auditoria básica do ICMS. E fez aqui o estorno de crédito exclusivamente ao crédito de energia elétrica. E ele utilizou a proporcionalidade das saídas isentas e não tributadas. Porém, senhor coordenador, senhores conselheiros e representante da Fazenda Pública, apesar disso, observa-se que neste processo, até seria importante que todas as provas daqueles autos fossem incluídas nesse processo de reautuação. Porque um ponto para mim muito importante é que aqui não foi sequer, diferente daquele que se fala até em saída de milho, aqui nós não temos noção de quais foram as saídas realizadas por parte desse sujeito passivo. Quais foram as saídas? Saídas com redução, saídas com isenção, porque o contribuinte, na sua escrita fiscal, ele faz o estorno de crédito para todos os períodos autuados. Porém, ele faz apenas o estorno de crédito de redução da base de cálculo, mas também não menciona qual foi o produto e qual o benefício fiscal de redução da base de cálculo que não teria manutenção de crédito que ele estaria a proceder o estorno. Então, eu entendo que existem elementos para que possamos apreciar o mérito, né, até repensando melhor em relação a esse ponto, considerando que o objetivo das partes é a resolução do mérito e já estamos aqui a apreciar novamente um lançamento de um processo que foi julgado nulo sem apreciação do mérito. Então, eu faria aqui a proposta de conversão dos autos em diligência para que a autoridade fiscal ela esclarecesse, né, esses pontos, né? O que naquele processo foi analisado e aqui sequer foi mencionado, nem no auto de infração, e parece que nem por parte da defesa, em relação a esse também medidor de energia, porque no relatório, o autor do voto vencedor fala, mas não foi apreciado isso, né? Que a empresa apresentou um outro medidor de energia, né? E que estaria abrangido pelo período objeto do fato gerador. Então, a fiscalização lá em diligência manifesta que seria a partir de 2007, 9, na verdade, e o contribuinte fala que foi a partir de 2005. Então, esse ponto também é importante em relação a esse crédito, né? Porém, o objeto da autuação é estorno de crédito exclusivamente de energia elétrica, e aí também há dúvida, porque uma empresa quando ela dá saída isenta ou não tributada, ou com redução da base de cálculo, ela tem que fazer o estorno de crédito proporcional, desde que esses benefícios fiscais eles não prevêem a manutenção de crédito. Então, a autoridade fiscal ela precisa esclarecer nos autos quais foram os benefícios fiscais utilizados por parte do sujeito passivo e que não prevêem a manutenção de crédito. Então, ele deveria proceder o estorno. Então, elaborar uma nota explicativa, e, se possível, também juntar aos autos os elementos de prova do processo anulado,
porque eu acho que são importantes para, como dito, para a solução do mérito deste processo. Seria essa a proposta de diligência, senhor coordenador, mas eu vou pedir a gentileza que essa resolução, caso ela seja aprovada, que eu possa fazer a leitura em sessão posterior. Ok, conselheira. Obrigado. Doutor Wilson, para se manifestar quanto à proposta de resolução. A gente concorda com a resolução, inclusive com a diligência, inclusive a gente ia pedir, mas a gente tem só algumas considerações a serem feitas. Realmente, aqui nesse processo de reautuação, foi autuado só o crédito de energia elétrica. E a energia elétrica tem sua peculiaridade, né? Porque esse contribuinte, a gente estava olhando, em 2006, o cadastro desse contribuinte, ele tinha três quinais, na verdade, três quinais. Era beneficiamento de arroz, que era 40, que é um percentual de 45%, moagem. Senhores, o doutor Wilson travou só para mim ou para todos? Ou fui eu? Para mim também. Perfeito. Travou para todos. Voltou. É, Travou, doutor. Porque deu um pico de energia aqui, tá horrível aqui. Desculpa. Então, assim, ela tinha, em 2006, né? 45% de beneficiamento de arroz, que é uma atividade industrial. 25% de moagem e fabricação de produtos de origem vegetal, não especificados anteriormente. Também é, é atividade industrial. E 30% de comércio atacadista de alimentos em geral, e é um comércio. Então, ou seja, 70% é indústria e 30% é comércio. Então, assim, o método que a autoridade utilizou aqui, a gente entende como correto, assim. Então, se fosse mais minucioso no caso, ele poderia fazer essa proporção, ó, 70% vamos fazer ele vai fazer o estouro de acordo com o artigo 28, só um minuto, 28 não, 58, inciso um, a linha C2, que é referente às saídas tributadas em relação às proporcionais, né, que isso faz para a indústria, e faz para o caso de indústria, e os outros 30% poderia ser feito por mercadoria. Mas, assim, se fizesse dessa forma que eu estou falando, o estorno aumentaria. Por quê? Porque o comércio, ele não tem direito de se acreditar de energia elétrica. Energia elétrica, se alguém pode se acreditar, é a indústria, ou então as próprias empresas que trabalham com energia elétrica. Então, de qualquer forma, o valor que ele fez aqui, no mínimo, se fosse fazer também separando dessa forma, aumentaria. Então, assim, a gente vê que o único problema nesse método que ele fez aqui, foi que ele não trouxe se nas saídas isentas ou não tributadas tinham saídas com manutenção de crédito. E essa sim mudaria o percentual das mercadorias tributadas, consequentemente diminuiria o valor a estornar. Então, foi o grande erro, assim, o grande equívoco que a gente entende aqui, que não foi trazido aos autos essa informação. No mais, a gente concorda com a planilha, assim, embora não seja muito comum fazer da forma que ele fez, ele atendeu os requisitos da legislação, né? Embora, como a gente colocou, não foi trazida a informação se tinha ou não saídas com manutenção de crédito, porque isso mudaria o percentual. Mas a gente concorda com a colocação da doutora Valéria, só pede também que ele traga para o período englobado, para o período autuado, se há saídas com manutenção de crédito ou não. E se houver, né, aí teria que refazer os cálculos. É só isso mesmo. Obrigado. ok, senhores da sociedade de conferência, o processo de conferência. Senhor coordenador, só uma indagação ao representante fazendário, se o senhor me permitir, gostaria de fazê-lo diretamente. À vontade. Doutor Luiz, o senhor fez uma colocação aí
de KNAI, de atividade da empresa, beneficiamento de arroz, processamento e a comercialização. Mas o senhor não está sugerindo que se coloque isso na resolução, não. O senhor fez só Não, foi um só um adendo, comentário. né? Foi só um comentário, que eu só que eu comentei que se o auditor tivesse feito, fosse mais minucioso, provavelmente o valor se tornar seria maior, no caso, tá? Não é só colocar não. A ser considerada a atividade que não pode se Isso, creditar de exato, energia elétrica. Não, tá, exato. obrigado. Porque, assim, ficou aqui para mim confuso, então é só uma colocação. Muito obrigado. Nada. Ok, finalizada a conferência. É, Então, não, senhor coordenador, só mais um esclarecimento. É porque assim, olha só. É importante até destacar, porque nós estamos aqui analisando o faturador de 2007, né? E a legislação, no que se refere à energia elétrica, ela mudou. Naquela época, era necessário que o contribuinte, caso ele desenvolvesse diversas atividades, que ele tivesse um medidor separado. Então, é isso que naquele processo, até isso foi objeto de análise. E nesse processo sequer foi comentado, na nota explicativa. Então, nem esse ponto mais foi debatido aqui. Então, por isso também eu entendo pela necessidade de todas as provas que constam naquele processo, porque foi um processo que foi convertido, se eu não estou enganada, em 3 diligências, né? Antes de chegar à conclusão de nulidade. Então, já foram produzidas provas, né? Então, é importante que elas sejam trazidas para este processo também. Então, somente esse esclarecimento em relação a esse fato da alteração da legislação tributária em relação ao crédito de energia elétrica. Mas, senhora, doutora Valéria, gostaria que colocasse na resolução para trazer também as saídas com manutenção de crédito, se houver saídas com manutenção de crédito, isentas, né, ou redução de baixa carga com manutenção de crédito, no caso, e se houver, trazer também, né, e refazer os cálculos. Acho que seria importante isso também. em condições? Não estando em condições. Proposta feita pelo conselheiro Valéria. Alguma complementação, conselheiro? Não, senhor Perfeito. coordenador? Ok, perfeito. Então, na sequência, voto o conselheiro Henrique. Bom dia, senhor governador, demais presentes. Eu acompanho a proposta realizada pela conselheira Valéria. Conselheira Adriane. Bom dia, senhor coordenador, bom dia, conselheiros, conselheira, representantes e secretária. Também acompanho a conselheira Valéria. Ok, conselheiro Cláudio Henrique, na verdade, ele deveria ter sido na sequência, né? Eu mudei Sem a... objeção, sem objeção, coordenador. Obrigado, conselheiro Cláudio. Ok, então, por unanimidade de votos, resolução proposta pela conselheira Valéria, é, aprovada, fica a ser lida em sessão posterior. Esse é o resultado para este processo. Agradeço a presença do doutor Wilson, acho que o processo dele conosco aqui. Eu que agradeço a todos, um ótimo dia de trabalho, um ótimo final de semana, todos fiquem com Deus, tudo de bom. Isso. Pois bem, agora passamos aos processos em retorno. Convido a doutora Gerluz Castanheira a participar conosco. Inicio, então, pela ordem aqui dos processos, são 3 processos em retorno do mesmo sujeito passivo. Inicio, então, anunciando o processo de número 4012, 4003, 90375, o recurso voluntário número 99 de 2025, em que é recorrente Fertix Indústria e Comércio de Fertilizantes Limitada, solidário Sidney Marques. Neste processo, representante de fazenda faz presente, representante fazendário, doutora Gerluz Castanheira, quem a gente deseja um bom dia. Sendo relatora, a conselheira Adriane do Carmo Miranda Moura, com condições de fazer relatório. Obrigada pela palavra, doutor Paulo Henrique. Bom dia, doutora Gerluce, que chegou agora na mesa. Bom, aqui trata-se de um recurso voluntário interposto por Fertix e Sidney Marques contra a Fazenda Pública Estadual, com o objetivo de contestar
a decisão administrativa que julgou procedente o auto de infração, que visa apurar a supressão de pagamento do ICMS devido à saída de mercadorias tributadas sem emissão de notas fiscais no período de janeiro de 2022, de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. A autoridade fiscal indicou como infringidas as disposições dos artigos 63 e 64 do CTE, combinados com o artigo 141 do RCTE. Propôs como penalidade o inciso 7 do artigo 71, a linha L, combinado com os parágrafos 9º e 11 da Lei 11.651. No documento descritivo complementar da ocorrência, a autoridade fiscal informa que a fiscalização foi iniciada por meio de ordem de serviço, expedida, pela Secretaria da Economia, e a empresa Fertix é localizada em Tumbiara, Goiás, filial de uma matriz em São Paulo, com atividade principal declarada de fabricação de fertilizantes, mas atuava predominantemente como comércio atacadista de resinas petroquímicas. Em vistoria, em 2021, verificou-se a ausência de atividade industrial no local e registro de estoque zerado. Entre 2018 e 2023, 95% das mercadorias comercializadas não foram fertilizantes, mas resinas petroquímicas como polietileno de alta densidade e polipropileno. Ademais, a empresa registrou um volume de entradas em transferência e compras superior a 850 milhões de reais e saídas em transferências e vendas na ordem de 762 milhões de reais. Apesar desse movimento financeiro significativo, a empresa pagou apenas R$ 424,43 de ICMS no primeiro mês de atividade, acumulando um crédito fiscal que atingiu R$ 7.985.698 no final de 2022 e terminou 2023 em R$ 1.402.540. Detalhe que o inventário de 31 de dezembro de 2022 apresentou falhas como itens intangíveis, energia elétrica, fretes, consultorias e registros repetidos de mercadorias. Após notificação, o inventário foi retificado em março de 2024. A auditoria procedeu, então, ao levantamento das entradas e saídas de mercadorias do período de 2022, com a padronização das descrições e unidades de medida dos produtos para análise. Foram escolhidos 14 produtos para a auditoria. Ao final, detectou a omissão de saídas de mercadorias tributadas, resultando na base de cálculo ICMS omitido. O procedimento fiscal é instruído por a auditoria específica de mercadorias, relatório de conversão de mercadorias, conclusão, apuração do valor unitário, a notificação em abril de 2024, o termo de início da fiscalização, espelho cadastral, os inventários da escrituração fiscal digital, tanto do original quanto do retificado, o XML das notas fiscais eletrônicas e os arquivos TXT das escriturações fiscais digitais, alguns impressos e também na mídia digital. Foi qualificado como sujeito passivo cobrigado o senhor Sidney Marques, nos termos do artigo 124, inciso 1 e 135, inciso 3 da lei do CTN. Concorreu para a prática da infração tributária, pois, conforme o espelho cadastral, a empresa G7 Administração e Participações Limitada, da qual Sidney Marques é o único sócio e administrador, detém 99% das cotas da Fertix Indústria e Comércio de Fertilizantes Limitada. Tal estrutura evidencia a influência direta do Sr. Sidney na administração da empresa autuada. Corretamente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em primeira instância, alegando em preliminar ilegitimidade passiva do solidário e insegurança da motivação do lançamento, além de solicitar a declaração de nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Pediu o reconhecimento de inconsistências e a consequente improcedência do auto de infração.
não foram anexados documentos probatórios pela defesa. O julgador singular rejeitou as preliminares por não ter constatado vícios de nulidade do lançamento fiscal. No mérito, julgou procedente o auto de infração. Intimada, a representação da PGE no CAT não interpôs recurso da decisão singular. Corretamente intimados, os recorrentes apresentaram recurso ao CAT em peça única com os seguintes argumentos: ilegitimidade passiva do sócio solidário. Sustenta que a imposição de responsabilidade solidária exige interesse comum no fato gerador da obrigação tributária e comprovação de dolo por parte do sócio, o que não ocorreu no caso concreto. Aponta que o artigo 124.1 e artigo 135.3 do CTN exigem a comprovação de envolvimento direto do sócio na prática da infração para justificar a responsabilização. Destaca que a ação direta de inconstitucionalidade reforçou a necessidade de dolo para atribuição de responsabilidade solidária e cita precedentes do Conselho Administrativo do CAT Goiás, em que se firmou o entendimento pela exclusão dos sócios do polo passivo quando não demonstrado dolo ou infração à lei. Alega também nulidade por insegurança da determinação da infração por vício da demotivação. Alega que o auto de infração não apresentou motivação adequada, tornando impossível o pleno exercício da defesa. Argumenta ainda que a motivação do ato administrativo é exigida pelo princípio da legalidade, bem como pelos artigos 142 do CTN e 160 do CTE Goiás. Cita a doutrina de Eli Lopes, Celso Antônio Bandeira, Carlos Roberto Pellegrino, ressaltando que a motivação adequada do auto de infração é requisito essencial para sua validade. Defende que a ausência de motivação fere o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando cerceamento do direito de defesa, o que levaria à nulidade da autuação. Cita precedentes do STF e do STJ sobre a obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos, especialmente aqueles de natureza punitiva. Diante dos argumentos apresentados, os recorrentes requerem ao CAT, a nulidade da autuação por cerceamento de defesa e insegurança na determinação da infração em razão do vício de motivação, a exclusão do sócio do polo passivo da autuação diante da ausência de comprovação de dolo ou interesse comum na infração. Por fim, o reconhecimento das irregularidades da autuação fiscal, resultando em sua nulidade ou improcedência. Este é o relatório, senhor coordenador, senhores conselheiros e representante fazendário. Obrigado, doutor Adriane. Passo a palavra agora ao representante fazendário, doutor Gerlus Castanheira, para se manifestar pelo prazo de 10 minutos. Bom dia a todos, primeiramente. Nesse processo aqui, o contribuinte, a primeira coisa que ele pede, que a gente pode analisar, as preliminares de nulidade, por insegurança na determinação da infração, cerceamento de direito de defesa. Ele alega vício de motivação, ou seja, ausência de fundamentação, que a autoridade não teria indicado os dispositivos legais que sustentam a acusação. Qual é a acusação aqui? Foi feita uma auditoria específica de mercadoria, e se constatou omissão de saída ou venda sem emissão de documentos fiscais. E o fundamento, os dispositivos legais infringidos que estão nos autos é o artigo 63 do CTE, que dispõe sobre o prazo para pagamento do ICMS, e o artigo 64 também, que diz assim no parágrafo 2º: os contribuintes do imposto e demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária relacionadas com o ICMS são obrigadas a manter e escriturar os livros fiscais exigidos e emitir documentos fiscais. O artigo 141, também, que fundamenta a acusação do RCTE, impõe a obrigação do contribuinte do ICMS de emitir documentos fiscais correspondente às operações que ele realizar. Portanto, a gente vê aí que os dispositivos infringidos, eles coadunam perfeitamente com a infração, A legislação exige a emissão de documentação fiscal e o que se apurou foi venda sem emissão de documentação fiscal. Por isso, a Fazenda Pública pedem aos senhores que rejeitem
às preliminares suscitadas. Ele pediu também a exclusão do sujeito passivo da lide, uma vez que não está provado dolo, né, aqui na acusação fiscal. Nos autos, no estruturo lá que relaciona o sujeito passivo obrigado, chama a atenção dos senhores que os dispositivos que estão lá que sustenta não é o 4512, né, que é o que causa muita controvérsia aqui nesse conselho. É o artigo 124, inciso 1 e o 135, inciso 3 do CTN, né? E nós estamos diante, como eu disse, de uma venda sem emissão de documentação fiscal. Tal fato é crime, senhores. Na Lei 8.137, que define os crimes contra a ordem tributária, artigo 1º, diz resumidamente o seguinte: constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo mediante as seguintes condutas. Inciso 5. Negar ou deixar de fornecer quando obrigatório nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizadas ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Então, nós estamos diante aí de um crime, né? Crime de sonegação fiscal, cujo dolo é elementar, né? Portanto, a intenção aí, quando não se emite documento fiscal, é ocultar a ocorrência do fato gerador e, consequentemente, o pagamento do imposto. Portanto, a Fazenda Pública entende que, no caso, né, o sujeito passivo solidário deve ser mantido na lide, comprovado está o dolo aí da intenção. Quanto ao mérito, ele não contesta auditoria específica, né, ele não traz, nem toca no assunto. Então, a Fazenda Pública pede aos senhores que rejeitem as preliminares de insegurança e cerceamento, que mantenham na lide o solidário, por ter constituído ação dolosa de crime de sonegação fiscal, e que julguem procedente o lançamento, confirmando assim a decisão singular. Como se manifesta a Fazenda Pública, senhor coordenador. Ok, obrigado, doutor Gerluce. Senhores que estão de conferência? Sim, senhor governador. Conferência? Eu tenho algumas dúvidas em relação ao auto aqui. Pelo que eu estou vendo, ele foi autuado, o solidário, no 124, inciso 1, no 135, inciso 3 também. Foi isso. Mas isso aí não seria uma insegurança, porque eu não sei se ele está sendo solidarizado, porque ele tem interesse comum, ou se ele está sendo responsabilizado por gestão temerária na autuação, entendeu? Aqui o entendimento é que seriam os dois, pelo volume, né, dos valores, o interesse comum estaria no fato da grande movimentação, primeiro que ele declara que a empresa seria uma indústria de fertilizantes, na verdade ela está fazendo uma Uhum. comércio de produtos de petroquímica. E Certo. segundo, é porque ele é sócio da empresa. Então, Mas seria. aí, eu não estou seguro dessa autuação, porque o artigo 124 tem que ter um interesse comum, não pode ser só interesse econômico. Para ser interesse jurídico, ele tem que ter participação no fato gerador, ou seja, teria que ser contribuinte. Então, pelo que está me constando aí dos autos, se seguir essa linha de raciocínio, seria muito mais uma questão de responsabilidade que de solidariedade. E eu não vejo como fundamentar uma solidariedade nesses dois artigos, são institutos totalmente diferentes. Tanto é que no CTN estão em seções diferentes, né? Uma da solidariedade e outra da responsabilidade. Não, eu queria pontuar só essa questão, porque me gerou realmente essa dúvida. Mas aí, assim, no caso, teria como. Eu não entendi, assim, queria excluir algum? Eu não. Não, eu tô com a dúvida porque assim, não teria como manter esses dois fundamentos, entendeu? A defesa ela vai se defender do quê? Qual que é a acusação? A Ela acusação está tem se que ser defendendo. ela tem que ser direcionada. Não dá para você colocar todos os tipos de artigos aqui de solidariedade e responsabilidade e aí o jogador deixar seu critério, entendeu? É isso que eu não estou conseguindo vislumbrar essa segurança de autuação em relação ao responsável.
Aqui são dois institutos que estão sendo confundidos, entendeu? Uhum. A indagação seria só essa mesmo, senhor coordenador. Então, conselheiro Henrique e Hum, demais conselheiros, olha só, eu até concordo com o conselheiro Henrique que estaria, tipo, estaria a mais esse dispositivo, bastaria o 135 inciso terceiro, né? É, porém, nós aqui estamos analisando se existe, na verdade, essa responsabilização desse solidário pelo se ele participou da infração tributária. E, para mim, isso está muito claro nesse processo. Então, a autoridade fiscal juntou elementos de prova suficiente para que esse solidário seja mantido. E, numa decisão, pode ser alterada a fundamentação legal. Então, se aqui a Câmara entender que seria a mais esse dispositivo, pode fundamentar meramente a manutenção desse solidário, tanto no crime contra a ordem tributária, que parece que a autoridade dispõe, né, Adriane, já, Uhum. e também no 135, inciso terceiro. Mas e, senhora conselheira, aí ficaremos a cargo de corrigir todos os autos de infração, que me parece que chegarão dessa forma, 124 e 135. Não deveria ter um efeito pedagógico de voltar esses autos de infração para eles serem feitos da forma correta? Porque se deixar dessa forma, no meu entender, na minha humilde opinião, a fiscalização ela vai fazer da forma mais fácil, que é colocar os dois artigos, e deixar para nós corrigirmos aqui. É uma Não, doutor questão também que Henrique, fica. não é assim que funciona, não. Temos a representação fazendária justamente para fazer esse link. Sim, mas é, Até, por sinal, tem a representação fazendária tem até um boletim, né, justamente para ir adequando, quando chega aqui, alguns entendimentos, se entenderem, né, necessários. Então, desculpa, eu não entendi. eu Esse acho que boletim deveria ser seguido pela fiscalização? geralmente eles são seguidos, né? Agora, sim, mudou esse entendimento de alterar e colocar os artigos do CTN recentemente. Então, assim, realmente não tinha. E aqui mesmo no CAT, eu já tinha visto várias outras decisões, já nas câmaras, né? E no Conselho Superior, alterando para o 124.1 e 135.3. Então, assim. Quer dizer que está é, correto. não estou dizendo que está correndo, estou Ah, dizendo que nós já vínhamos de algumas decisões nesse sentido, mas que as decisões elas são cíclicas, né? Elas vão sendo alteradas conforme vão sendo chegadas. É o primeiro auto de infração que eu pego nessa situação. Então, falar que todos os demais autos virão desse jeito também, eu não entendo que é necessário, bem não como estou também não afirmando, falando que entendo necessário tornar. poderão vir todos dessa forma se a gente se nós adotarmos o método de corrigir os autos de infração. Isso que eu tô falando, poderão vir. É uma pergunta e, assim, Mas e é um racional, porque se for vir dessa forma e sempre nós corrigirmos aqui, é um racional, isso pode acontecer. É isso que eu estou dizendo. A questão de ter decisões no capitulado nos dois artigos, concordo, existem. Porém, não quer dizer que estão corretas. Por exemplo, eu sempre sou voto vencido nesses aspectos, porque são institutos totalmente diferentes. Não tem nada a ver. O fim é o mesmo. É o que eu sempre digo. Prescrição e decadência, extinção do crédito tributário. O fim é o mesmo. Porém, o meio é diferente. Um acontece antes, outro acontece depois. A solidariedade que está exposta nos artigos 120, 124, 135, incisos 3, o fim é o mesmo. Serão dois responsáveis, serão dois sujeitos passivos, desculpa. Porém, o meio é diferente. 124 tem interesse comum, não interesse econômico, interesse jurídico. Tem que ser contribuinte. 135, inciso 3, no meu ponto de vista, é um artigo muito mais societário do que tributário. Ele vem para preservar a empresa. Aquele que faz gestão temerária, que vai responder pelos atos de excesso. Por quê? Porque a empresa, por si só, todos sabem, ela não tem condição de se gerir sozinha. Alguém por trás, no CPF por trás, fez a fraude, gestão temerária, infração ao estatuto. Então, ele tem que ser responsabilizado.
entendeu? Então, o fim é o mesmo, porém os meios são diferentes. E aqui o auto de infração, ele está sendo capitulado nos dois artigos. Tem um excesso aqui, tem uma insegurança. O que que é a atuação dele de fato? É interesse comum? Me parece que a Fazenda, nem ela está sabendo o que que ela quer. É interesse comum? É responsabilidade? O que que aconteceu? Essa aqui é a questão. Essa aqui é a indagação que fica. Eu poderia manifestar, senhor coordenador? Gerluce, deixa eu só fazer uma complementação também, até porque a fazenda sim foi mencionada. Mas olha só, nós estamos aqui analisando a sujeição passiva. E de acordo com o Código Tributário Nacional, no artigo 121, parágrafo primeiro, desculpa, parágrafo único, o sujeito passivo da obrigação ele pode ser duas pessoas. Então, o contribuinte, que é a pessoa jurídica autuada, então ela foi autuada nessa condição, e a solidária, que foi autuada no inciso 2, que é responsável. Agora, como eles vão responder pelo crédito tributário, que é no campo da solidariedade? Pois o Estado pode tanto cobrar do sujeito passivo principal quanto do solidário. Então, é, a disposição de analisar se está correto ou não é uma interpretação em relação ao artigo 124, inciso 1. Porque, sim, se analisarmos até as decisões dos tribunais, lá fala que esse interesse comum não pode ser meramente um interesse econômico. Mas isso são, no caso, interpretações. Mas, assim, entendo que não fica totalmente, para mim, não fica incorreto, porque, como dito, a pessoa jurídica ela foi incluída na condição de contribuinte e o solidário na condição de responsável. E os dois vão responder pelo crédito tributário de forma solidária. Então, seria isso. O mais correto seria tipificar apenas no 135.3, considerando que existe apenas dois tipos de sujeito passivo? Sim, mas para mim isso não modifica é, a, a inclusão correta desse solidário. E como dito, essa Câmara, no voto, poderia alterar essa fundamentação legal se nos autos existem elementos da participação desse solidário na infração. E senhor, alguém mais quer se manifestar? Não, então passamos então à A votação. doutora Gelúcia Ah, tinha acabou, mas pesado, Lúcia. Não, só para reforçar que bastaria o artigo 135, inciso 3 mesmo. Houve uma infração de lei. Que lei? Lei comercial, né? Está bem claro aí que nós sabemos que a lei comercial exige emissão de documentos fiscais. Com relação à solidariedade, a esse interesse comum, que deveria ser só econômico, nós temos que parar para pensar que aqui nós estamos diante de crime, né? É um crime contra. Senhores, conseguem ouvir o doutor Gelúcio? Empresa, ela só negou só nesse ano e ela tem vários outros autos, inclusive já julgado aqui pelo mesmo propósito. Aqui nós temos uma sonegação fiscal em um único exercício de em torno de 29 milhões de reais de base de cálculo. A empresa, se ela diz ser uma indústria de fertilizante e ela está comercializando propileno. Chapas, inclusive, que no mercado, na Bolsa de Valores, tem um alto custo. A gente vê aqui que tudo aqui foi constituído para
fachada, né? Então, não é. O interesse aqui comum não é tão básico assim, não. O interesse aqui é criminoso, digamos assim, por conduta dolosa do sócio, que ele é praticamente o único sócio da empresa. Só para reforçar esses dados da autuação, senhor coordenador. Senhor coordenador, então nesse caso que a Fazenda trouxe, não seria mais um motivo de insegurança? Não deveria ter sido capitulado no CD37, inciso 1, de responsabilidade pessoal da agente quando há infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções? Entendeu a insegurança que eu estou trazendo aqui em relação à autuação do solidário? Aqui a gente tem se pautado em solidariedade somente 124 e 135. Se abrirem o código CTN aí, verão que é o capítulo 5 inteiro. Vai do 128 até, até o 138, se não me engano. Então, deveria então você estar no 137, trata de crime. Então, são algumas questões que estão nebulosas em relação à atuação do solidário. São esses pontos que eu quero trazer. Ok. Mais alguma manifestação? Sem mais manifestações, então, passo a palavra, passamos para a lista dos votos, passo a palavra à conselheira relatora para proferir o seu voto. Bom, aqui o sujeito passivo, ele tem apenas dois pedidos, né, no recurso dele. Um é com relação à nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa e insegurança da determinação da infração, com o argumento de que o auto não apresentou motivação adequada, tornando impossível o pleno exercício da defesa. Ele defende que a motivação do ato administrativo é exigida pelo princípio da legalidade, bem como pelos artigos 142 do CTN e 160 do CTE. Aqui, segundo o artigo 142 do CTN, que é replicado pelo artigo 160 do CTE, é que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O que nós vemos aqui no auto de infração é que a formalização da exigência fiscal foi baseada em informações bem fundamentadas, foram com fatos, né, bem colocados aqui da autuação. Os documentos comprobatórios estão todos no auto de infração e o sujeito passivo teve pleno entendimento da autuação, tanto que apresentou impugnação e recurso agora em segunda instância. Então, não houve nem insegurança e nem cerceamento ao direito de defesa. Então, no acórdão eu detalho maior, mas para não ficar bem repetitivo, já considerando as falas aqui anteriores, eu afasto, então, não acolho a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ou insegurança, entendendo que não houve aqui, não ocorreu aqui imprecisão, nem na descrição, nem dos fatos. E aí já chama bem a atenção a nota explicativa do auto de infração, porque na nota explicativa, o auditor, a autoridade fiscal, ela primeiro fala que em 2021 procedeu a uma vistoria no local. À época já foi feito um outro auto de infração, também de auditoria específica de mercadorias, onde já tinha sido verificado que as mercadorias eram diferentes. Na entrega do estoque final de 2022, foi feito um, um inventário que não condizia com a realidade da empresa. Foi oportunizado ao sujeito passivo, em 2024, a retificadora desse inventário e o auto de infração foi feito já
quer dizer, a auditoria já foi feita com o estoque alterado, retificado pelo sujeito passivo. Então, foi considerado um estoque que foi feito em 2024. Então, eu entendo que o auditor deu a oportunidade para o sujeito passivo, né, de demonstrar se haveria ou não erros, né, ou apenas é, imperícia na escrituração fiscal digital. Então, e nesse sentido, até já vejo que o mérito está totalmente claro aqui na questão da auditoria específica de mercadorias. O sujeito passivo ele não traz nenhum argumento, nenhum documento que afaste, né, a auditoria específica, que é a auditoria mais clara que tem aqui e mais fácil de ser afastada, porque é o estoque inicial mais as compras que verifica-se com o estoque final mais as vendas dando diferença ou dá omissão de saída ou dá omissão de registro de entrada. No caso aqui, foi omissão de saída para 14 produtos tributados. No CD, nós temos o estoque inicial, nós temos a relação e os XML das notas fiscais de entrada, nós temos o estoque final, tanto o original quanto o retificado. As 14 mercadorias que escolheu para fazer a autuação, tem o preço unitário, tem a tabela de conversão, então toda a documentação comprobatória do auto de infração está no auto de infração e foi disponibilizado também para o sujeito passivo da sua intimação em primeira instância. Então, assim, também no mérito, senhor coordenador, eu conheço do recurso, nego provimento para manter a sentença que julgou procedente o auto de infração. Com relação à exclusão do solidário, que é solicitada aqui pelo sujeito passivo, eu de pronto já nego, primeiro que ele citou aqui a fundamentação com base na inconstitucionalidade do artigo 45 do inciso 12 do CTE. E também, diante da ausência de comprovação de dolo ou interesse comum na infração, destacando que a fundamentação legal para a inclusão do solidário, né, foi com base no artigo 124, inciso 1 e 135.3 da Lei 5.172 do CTN. No caso aqui, nós temos uma acusação fiscal de falta de emissão de documentação fiscal e pagamento do ICMS, constatado mediante auditoria específica de mercadorias. Então, o sócio administrador é o responsável pelo controle das operações da empresa, inclusive pelas aquisições e revendas das mercadorias. Assim, se as operações de vendas foram realizadas sem emissão de documento fiscal e sem o pagamento do imposto, a responsabilidade é do sócio, que tem o dever de gestão e vigilância, sem contrariar a lei, contrato social ou estatuto. E neste caso aqui, a conduta dele não só resultou em falta de pagamento do ICMS, configurando infração à lei, conduta que por si só atrai a responsabilidade, nos termos do artigo 135, visto que o dolo é elementar à conduta, pois esta prática reiterada de falta de documentação fiscal só ocorre com a anuência, né, do administrador, podendo também ser tipificada como crime contra a ordem tributária, nos termos do inciso 2 do artigo 1º da Lei 8.137 de 90. Outro ponto que merece destaque aqui é o valor da base de cálculo das mercadorias e o período, que essa autuação, ela já foi feita de 2021, desde 2021 e agora também em 2022. Então, os valores são altos, né? Mais de 20 milhões de reais em um período e mais de 20 milhões de reais no segundo período. Então, aqui nós temos ainda a falta de. Tem até uma decisão da ministra Grace Kelly que fala que o sócio, o administrador, ele tem um dever de ajudar, né, a fiscalização, ajudar a administração tributária com os seus atos. Então, aqui faltou também essa ajuda, né, do sócio, no sentido de manter até mesmo a escrituração fiscal da empresa estava muito errada, né? Então,
ante todo o exposto, eu rejeito as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança da determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Não acato o pedido de exclusão do solidário Sidney Mark da lide, pois ele está configurado os pressupostos do artigo 135.3 do CTN. E quanto ao mérito, eu conheço do recurso, nego-lhe provimento para manter a sentença que julgou procedente o auto de infração. Então, é assim o meu voto, senhor coordenador, senhores conselheiros. Estava sem áudio. Obrigado, conselheira Adriane. Sequência, voto do conselheiro Cláudio Henrique. Obrigado, coordenador. Surgiu aqui uma situação nova que vamos começar a enfrentá-la. Com relação a mérito, com relação ao sujeito passivo, eu vou acompanhar a conselheira Adriane, mas com relação à inclusão do solidário, como discutido em sede de conferência, eu entendo aqui que a responsabilidade implica uma consequência direta por um ato praticado, enquanto a solidariedade está ligada à cooperação, à divisão de obrigações e direitos entre indivíduos. A capitulação do 124.1 trazida, ela é inadequada. Há um erro aqui na capitulação, e quando a conselheira Adriana, mais a representação fazendária, fez alusão que foi uma conduta de crime, como bem colocado pelo conselheiro Henrique, me remete ao artigo 137 do CTN, que é a responsabilidade por infrações da legislação tributária, independente da intenção do agente ou dos efeitos do ato. Então, falar que foi um crime praticado aqui contra a legislação e trazer o solidário de uma forma equivocada, me parece um erro processual que ou eu anularia por insegurança em relação ao solidário, seria uma situação, mas eu não entendo, pesquisando aqui a nossa legislação, eu não vi como esse processo ser inseguro com relação ao solidário e ser com relação a mérito procedente. Então, a solidariedade e a responsabilidade, nesse caso concreto aqui, não andam junto. Mas se há uma questão de crime com apontado por uma base de cálculo de 27 milhões a ser calculado por sonegação, é uma situação a ser provada, é uma situação penal. A questão da responsabilidade, ela pode ser penal, civil ou ainda administrativa. E se a gente está falando de uma situação penal, não é o 124.1, é o 137 do CTN. Então, eu vou excluir o solidário aqui por uma questão processual, desassociando aqui do mérito, vez que, para mim, eu não poderia gerar uma insegurança com relação a alencar aqui o solidário, eu vou por uma exclusão do solidário, por erro de tipificação, vez que incompatível é o 124 e o 133 nessa situação, como foi colocado pela relatora e pela representação fazendária, teria que ser o 137. O 137 ele tem exigências administrativas para se provar, né, a infração penal cometida pelo agente. Então, acompanho a conselheira Adriana, divido apenas e peço vênia com relação à exclusão do solidário, por entender que há aqui um erro de tipificação, que é o caso concreto, não seria possível trazê-lo ao processo como responsável com base no 124. É como voto, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro. Na sequência, conselheira Valéria. Senhor coordenador, eu vou acompanhar o voto da conselheira relatora na integralidade. E apenas esse ponto em relação à divergência, né, que o conselheiro Cláudio trouxe, primeiro, conforme dito, existem dois tipos de sujeito passivo, o contribuinte e o responsável. E eles podem responder, pela totalidade do crédito tributário no campo da solidariedade.
Até foi uma instrução por parte da Fazenda Pública, no Boletim 37 da Representação Fazendária, que os autos viessem com essa tipificação legal do 124, inciso 1, e o 135, inciso 3. Apesar de entender que bastaria, eu também entendo que não seria de totalmente incorreto, até porque o que existe é uma interpretação dessa norma por parte dos tribunais. Então, fica tentando interpretar o que seria o interesse comum. E nessa interpretação encontramos de tudo. Até uma pessoa que auferiu renda, que prestou um serviço. é, Então, entendo que, já que eles vão responder pela totalidade do débito, não está de todo incorreto essa inclusão, né? E vejo que isso não causaria uma nulidade se existisse um dispositivo legal a mais, porque se analisa aqui é o mérito da relação jurídica. E no mérito dessa relação jurídica, existem nos autos elementos suficientes da participação desse solidário na infração cometida. E no que se refere ao crime contra a ordem tributária, descrito por parte da autoridade fiscal, isso não compete a nós. Apenas será apurado após a constituição definitiva do crédito tributário, pelo Poder Judiciário, nos termos da súmula vinculante 24 do STF. Então, com esses acréscimos, senhor coordenador, eu acompanho na integralidade o voto da relatora. Obrigado, conselheira. Conselheiro Henrique. Senhor coordenador, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Cláudio, até pelas exposições que eu já fiz já em ordem na conferência, e expor algumas questões. Eu tive ciência agora que existe esse boletim de orientação para utilização, que ele com 124 e 135. Respeito quem pensa diferente, mas esse boletim está equivocado. A fiscalização não pode colocar mais de um artigo, vários artigos, né, na esperança de que seja corrigido aqui no Conselho. Como bem disse a conselheira Valéria, na opinião dela, não está totalmente errado. Eu divirjo, e com todo respeito, até porque eu admiro demais o trabalho da conselheira Valéria, é uma excelente conselheira. Meu ponto de vista, né, eu não considero que existe meio erro ou meio totalmente errado. O erro, na minha opinião, ele persiste, ele existe, né, e ele tem que ser corrigido. E em relação às interpretações de interesse comum, o tribunal, né, o STJ, ele já definiu já o que é interesse comum há um bom tempo e já vem praticando isso. Então, claro que o direito, ele nasce de interpretações, né? Uma mesma norma, várias pessoas que ali lerem aquela norma podem ter interpretações divergentes. Só que essas interpretações, elas já caminharam já para um resultado comum, né, que é o interesse comum, né, que ele não se reporta ao interesse econômico, mas ao interesse jurídico, né, e deveria sim os agentes serem contribuintes na situação. Então, por essas questões, só para complementações de voto, e reiterando, respeito muito os pontos divergentes, porque é a divergência que faz o direito amadurecer e chegar onde a gente está hoje, né, cada vez mais evoluído. Então, eu acompanho a divergência do conselheiro Cláudio. Obrigado. Obrigado, conselheiro Henrique. Então, como houve empate no quesito de exclusão dos solidários, profiro votos de empate, com o mesmo entendimento dado a este tema pelo conselheiro Cláudio Henrique. Sendo assim, anuncio o resultado para este processo. A segunda Câmara, por unanimidade de votos, afastou os pedidos de nulidade por insegurança e cerceamento. Por unanimidade de votos, também, quanto ao mérito, deu procedência total ao auto de infração. E quanto à exclusão dos solidários, por maioria de votos, com votos de desempate por dessa coordenação, foi excluído o solidário da lide. Este é o resultado para este processo.
Doutor Paulo Sim, Henrique, eu sim. gostaria de incluir o voto vencido. Ah, sim, perfeito. Então, que fica registrado, é, inclusão do voto vencido da conselheira Adriane neste processo. Sendo este resultado, tendo em vista que os outros processos é do conselheiro, relator e conselheiro Távolo em minha substituição, transfiro a coordenação ao conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira. Obrigado, senhor coordenador. Processo de retorno da Fertix Indústria, Comércio e Fertilizantes, recurso voluntário 101/2025, processo 4012, 178, 6974, conselheiro Távolo Medeiros, representando a Fazenda Pública, doutor Gerlúcio. Esse processo saiu da pauta por pedido de adiamento, estando em condições, doutor Fábio, proferir relatório. Senhor coordenador, demais presentes aqui na sessão, só confirmando, no final do processo 794, o primeiro, Sim, eu anunciei o processo 6974. O senhor tem 974. preferência com relação ao Não, 0103? sem preferência, só para confirmar mesmo, que tem os dois aqui. Então, Só, 6974. só um momentinho, por favor. Senhor coordenador, é, peço a permissão de me abster de fazer o relatório diante da solicitação de dilação de prazo para apresentação de levantamento do contraditório e considerando a necessidade de garantir a ampla defesa e o princípio da verdade real, queria fazer uma proposta de encaminhamento dos autos em diligência, Fique à vontade, conselheiro. considerando que o auto de infração decorre da omissão de registro de entrada de mercadorias tributáveis, identificada por meio de auditoria específica de mercadorias, resultando na imposição de multa formal, conforme previsão do artigo 64 da Lei 11.651, combinado com o artigo 145 do Decreto 4.852, considerando que a decisão de primeira instância julgou procedente a exigência fiscal, aplicando a redução da penalidade, nos termos do parágrafo 8º, artigo 71 da Lei 11.651, conforme entendimento consolidado da súmula 4 do CAT, considerando que a recorrente apresentou recurso voluntário requerendo que outros pontos, entre outros pontos, dilação de prazo para apresentação de levantamento contraditório, alegando a necessidade de análise mais aprofundada da auditoria realizada pelo fisco e a grande quantidade de movimentos fiscais envolvidos, considerando o princípio da verdade material, exige que não paire dúvida sobre a exatidão do lançamento tributário, conforme disposto no artigo 19, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei 16.469, sendo imperativo garantir à parte recorrente a oportunidade para a produção de provas, considerando a autoridade julgadora tem competência para determinar diligências, quando entender necessário o saneamento de eventuais dúvidas ou inconsistências que possam impactar na solução do litígio, nos termos do parágrafo 2 e 3º do artigo 20 da Lei 16.469. Com essas considerações, a minha proposta seria intimar a recorrente na pessoa do seu representante legal, para que no prazo de 30 dias apresente levantamento contraditório, detalhado, demonstrando a inconsistência que aponta na auditoria fiscal, como memória de cálculo, notas fiscais, registros contábeis, comprobatórios, etc. Documento adicional, caso entenda necessário, que corrobore a sua
sua argumentação quanto à exatidão dos lançamentos fiscais e a não ocorrência da infração. Após a apresentação da documentação, a fiscalização deverá analisar as informações fornecidas, confrontando os dados apresentados pela defesa com os registros constantes no sistema da Secretaria da Economia, emitindo um parecer técnico conclusivo. Caso necessário, a fiscalização poderá solicitar documentação complementar à recorrente ou adotar outras medidas para esclarecer eventuais dúvidas. E, após a conclusão da diligência, encaminhar a gerência de processos para intimar a recorrente para que tome ciência do resultado e da análise, caso queira apresentar manifestação. E concluídas as providências nos quais eu citei, os autos retornem à instância cameral para posterior julgamento. Essa seria a proposta. Obrigado, conselheiro. Doutora Gerluce, sobre a proposta apresentada de diligência. Eu fiquei um pouco confusa. Essa resolução é para o sujeito passivo para atender dilação de prazo? É porque no final parece que o conselheiro Távolo ele falou sobre o fisco, intimar para verificar livro, e aí eu fiquei meio confusa a quem está se dirigindo a resolução. Não, é para o sujeito passivo, atendendo à solicitação dele de dilação de prazo. Sobre a questão do fisco, desculpa se pareceu confusa, foi na questão, quando ele apresentar os documentos, caso o fisco queira solicitar, solicitar alguma informação a mais, que ele tenha que ele possa fazer isso aí. É para o sujeito passivo, a dilação de prazo. Entendi. Então vai para o sujeito passivo, tendo em vista que ele, né, para apresentar um levantamento contraditório. Provavelmente o processo vai retornar aqui no CAT, e aí, se houver alguma coisa para ser analisada, será posteriormente enviado ao fisco. Isso, Seria isso? isso mesmo, doutora. Que eu entendi que parece que ia direto depois para o fisco, sem passar pelo conselho. Não, então, nesse caso, apesar que eu vi aqui que o sujeito passivo apresentou o recurso dele em janeiro de 22, então já se vão aí 3 anos, né? Ele já poderia ter trazido esse levantamento contraditório, mas pode ser que por algum equívoco ele entende que ele precisa dessa permissão para que possa fazer isso, né? Aqui desse conselho. E sendo essa a última oportunidade para ele contraditar essa auditoria, a Fazenda Pública ela não vai se opor. Senhoras e senhores, conferência? Sim, doutor Cláudio. Pois não. Doutor Távolo, desculpa que agora que eu estava lendo aqui a sua resolução, eu entendi aqui a confusão da doutora Gerluce. Eu entendo que aqui o ideal seria retirar os itens 2, 3 e 4 da sua resolução, porque nesse primeiro momento nós vamos apenas intimar o sujeito passivo, né? E se ele apresentar a documentação, aí sim é que vai para fiscalização, para uma revisão. Mas primeiro nós teríamos que ver essa documentação, até para ver se é necessário mesmo uma diligência. Então, aqui seria apenas intimar a recorrente, né, do levantamento e caso tenha documentação adicional. E após os 30 dias, com a apresentação ou não, retorna para julgamento. Entendeu? Entendi, conselheira. Agradeço aí a observação. Realmente, é, os itens 2, 3 e 4 ficou confuso até observando o que a doutora Gerluce falou primeiramente. Concordo com sua pontuação. Então, conselheiro, seria uma resolução para o contribuinte trazer elementos de prova, se esses elementos vier posteriormente à análise dos conselheiros da Câmara, se os documentos forem realmente
contraditórios ao levantamento fiscal, um encaminhamento para o autuante para revisão, mas no caso, tão somente posteriormente. Então, a sua proposta de revisão está só para o sujeito passivo para apresentar documentos, contraditando o Ju- levantamento fiscal. Justamente. Tá. Esclarecido, doutora Gelúcia? Sim, obrigada. Tá. Senhores e senhoras, com relação à proposta de diligência apresentada pelo conselheiro Távora, conselheira Valéria, como vota? Senhor coordenador, eu acompanho a proposta. O conselheiro Távolo está até atendendo uma solicitação do próprio sujeito passivo e muito bem observado por parte da Fazenda e por parte da conselheira Adriane. Eu acredito que somente esses pontos, mas a intenção do conselheiro, acredito que foi essa, dar a oportunidade para o sujeito passivo, considerando que estamos diante de uma auditoria específica de mercadorias e uma presunção, apesar de ser uma auditoria muito precisa, mas ainda assim é considerada como uma presunção do artigo 25, parágrafo 1º do Código Tributário Estadual. E para que seja afastada, a autuada tem que trazer elementos de prova para qualquer modificação do crédito tributário. Então, acompanhe a proposta. Obrigado. Conselheiro Henrique? Acompanhe a proposta, senhor governador. Obrigado. Conselheira Adriane? Também acompanho o relator. Obrigado. Então, anunciando o resultado do julgamento, o processo sai em resolução, aprovado por unanimidade, para o sujeito passivo apresentar documentação e levantamento contraditório. Temos outro processo também da relatoria do conselheiro Távora, que é o processo 4012-439-0103, do mesmo sujeito passivo, Fertix Indústria e Comércio Fertilizante, Solidário Sidney Marques, representando a Fazenda Pública, doutora Gerlúcia Castanheira. Conselheiro Távora, está em condições de proferir relatório. Antes que eu me esqueça, eu posso considerar lida e aprovada a resolução apresentada no processo anterior? Por mim, tudo bem. Agora sim, com relação ao processo final 0103, proferir relatório. Senhor coordenador, na mesma situação do processo anterior, peço permissão de me abster de fazer o relatório, diante da controvérsia levantada no recurso voluntário quanto à comprovação dos estornos das mercadorias. Queria fazer uma proposta aqui de conversão do julgamento em diligência. Pois não, senhor. A minha proposta seria, considerando que o presente auto de infração decorre da falta de retorno de mercadorias enviadas para industrialização em outra unidade da federação dentro do prazo legal de 360 dias, considerando que a exigência do crédito tributário foi fundamentada no artigo 64 da Lei 11.651, artigo 86, Decreto 4.852 e artigo 71, inciso 9, a linha A, parágrafo 11.9 da Lei 11.651, considerando que a defesa, em sede de recurso voluntário, apresentou planilha comparativa, indicando que a parte das mercadorias autuadas teria retornado ao estabelecimento de origem, requerendo a remessa dos autos para diligência, a fim de que tais informações sejam analisadas pela fiscalização, considerando que a veracidade dos fatos deve ser garantida nos termos do princípio da verdade material e que não pode parar dúvidas quanto à exatidão do lançamento, conforme artigo 19, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 16.469, considerando que as provas possuem papel fundamental na apreciação dos fatos, sendo indispensável a verificação das alegações da defesa para garantir a segurança jurídica do processo administrativo tributário, e considerando que a autoridade julgadora tem competência para determinar correções em irregularidades ou omissões que influírem na solução do litígio, a minha proposta seria encaminhar os autos à fiscalização para que
analise a planilha apresentada pela defesa, comparando suas informações com os documentos fiscais constantes dos autos, a fim de verificar se os retornos indicados correspondem às mercadorias enviadas para industrialização. Verifique se os documentos fiscais apresentados pela defesa foram devidamente escriturados na contabilidade da empresa e confirme a regularidade dos retornos das mercadorias, avaliando se cumpre os requisitos necessários para o reconhecimento da isenção. Aí, caso necessário, intime o sujeito passivo para que apresente documentação complementar, tais como as notas fiscais, de retorno devidamente escrituradas, registros contábeis que demonstrem a entrada efetiva de mercadoria, relatórios de controle interno da empresa que comprove a movimentação das mercadorias ou outros documentos que possam colaborar para o esclarecimento dos fatos. E, se necessário, a fiscalização retificar o levantamento fiscal para refletir a real situação dos fatos. Após a conclusão da diligência, retornar os autos à gerência de preparo processual para intimar o sujeito passivo. E, por último, os autos deverão retornar a esta instância cameral. Essa seria a minha proposta, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro. Doutora Angelus, sobre a proposta apresentada pelo conselheiro Távora, como a Fazenda Pública se manifesta? A Fazenda Pública concorda e ela sugere no detalhamento que o fisco apresente uma planilha comparativa nos mesmos moldes. Por que que eu estou dizendo isso? Porque na autuação, o fisco apresentou aí uma planilha de notas fiscais de remessa, né, para industrialização, uma planilha de retorno e uma planilha de notas que o fisco alega que não houve retorno. Não tem um comparativo aqui no trabalho do fisco, né? Eu não consigo ver nessas notas fiscais de retorno quais teriam sido as notas fiscais de remessa. E foi isso que trouxe o sujeito passivo, né? Ele fez aí um depara, ele trouxe uma planilha comparativa, ele mostra notas fiscais de remessa e aonde teria, qual seria a nota de retorno. Olhando as folhas 17, me causou estranheza, porque as notas de retorno que o contribuinte alega, né, que estão incluídas as de remessa, são as mesmas que o fisco considerou. É a mesma numeração das folhas 17, né? Só que, por algum motivo, como eu não tenho um deparo do fisco, eu não consigo saber, dentro daquelas notas que o fisco traz de retorno, que está as folhas 17, se estariam ou não as notas que ele mesmo, o fisco, alega que não retornou. Então, é por isso que a Fazenda Pública, ela, eu não sei se está aí na resolução, sugere aos senhores que coloquem para que o fisco traga uma planilha comparativa nos mesmos moldes apresentado pelo sujeito passivo, ou que justifique, né, o porquê que aquela nota, então, não estaria na nota de retorno que está lançada pelo próprio fisco. Só que o fisco não falou a qual mercadoria, né, a qual nota de remessa corresponde. Não sei se eu me fiz entender pelos senhores, mas é mais ou menos isso. E me causou estranheza também que eu li que na folha 4 do processo, o fisco ele faz uma afirmação aqui que as notas fiscais de retorno para as mercadorias, eles encontraram de 3 empresas, né? 3 de 4, sendo que nenhuma mercadoria remetida para a matriz retornou. Mas quando a gente olha lá nessas notas de retorno da folha 17, a gente olha a chave, são notas da matriz. Então, aquelas notas que estão lá que o fisco considera que foram notas de retorno, que é exatamente essas notas que o contribuinte traz, na nota explicativa, o fisco fala que nenhuma delas não houve nenhum retorno da matriz
e essas notas de retorno consta lá o CNPJ da matriz. Então, foi só mais uma observação que eu achei, assim, uma coisa que eu fiz com a firma e que não está batendo com aquilo que ele apresenta. Mas isso não altera em nada, né, a resolução. Então, a minha sugestão é que o fisco, sim, que vá para o fisco e que ele traga uma planilha comparativa nos mesmos moldes, ou dizendo quais as notas de retorno, as notas de remessa que estão dentro daquelas notas de retorno. E não planilhas separadas como ele trouxe, porque não tem como aqui a gente conferir. Realmente fica impossível da gente conferir se o que o sujeito passivo está trazendo procede ou não, porque a gente não tem essa planilha comparativa. Então, a Fazenda Pública concorda, senhor coordenador, e só sugere essa alteração, se for possível. Obrigada. Obrigado, doutor Gelus. Conselheiro Taulo, algum ponto a ser colocado? Sem objeção. Acompanho uma sugestão da conselheira Gerluz, desculpa, da representante fazendária Gerluz, sobre esse detalhe do fisco trazer na planilha os mesmos moldes. Vou deixar claro isso aí na diligência. Obrigado. Senhoras e senhores de conferência, não havendo necessidade de conferência, conselheira Valéria, como vota? Eu acompanho a proposta do conselheiro relator com as alterações já acatadas por parte do conselheiro. Conselheiro Henrique? Acompanha a proposta, vereador. Obrigado. Conselheira Adriane? Também acompanho. Senhoras e senhores, anunciando o resultado do julgamento, o processo sai por resolução para o fisco estadual diante da documentação apresentada pelo sujeito passivo para que faça a conferência deste contralevantamento apresentado. Votação unânime com a concordância da Fazenda. Agradeço a todos. Retorno a coordenação ao conselheiro Paulo Henrique. Obrigado, conselheiro Cláudio. Bem, senhores, não havendo mais processos a serem apreciados na data de hoje, declaro encerrada a presente sessão. Desejando um bom dia a todos.